Olá, estudantes da segunda série, sejam todos bem-vindos. Eu, professor Paulo Brito, Natan, nosso intérprete para o nosso bate-papo sobre Revolução Francesa, né? Essa revolução tão importante na nossa historiografia, né? Marca o fim da Idade Moderna e o início da história contemporânea, alterando aí as bases econômicas, políticas e sociais. Convido você a dar uma olhadinha nos nossos objetivos de aula, né? Compreender aí o porquê ocorreu a Revolução Francesa, o que levou a França, ao final do século XVIII, viver a Revolução Francesa. E um outro objetivo aqui, identificar símbolos revolucionários e o impacto da Revolução Francesa na América, né? Essa relação entre a Revolução Francesa e a história da América, os movimentos de independência que ocorrem na América, né? A vinda da família real para o Brasil no início do século XIX, a relação que nós vamos estabelecer entre a Revolução Francesa e a história da América. Vamos aqui retomar alguns conceitos, né? Você lembra qual foi o evento aí que deu início à Revolução Francesa? Importante a gente lembrar esse evento, né? E se você também se recorda de quais eram as principais ideias contidas na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui já chama atenção para você nessa diferença entre direitos do homem e direitos do cidadão que esse documento vai trazer para a gente. Pois bem, pessoal, o evento considerado o estopim da Revolução Francesa foi a tomada da Bastilha, uma prisão, né, símbolo do absolutismo francês. Vale lembrar, a França era governada por um regime absolutista e a Bastilha era o símbolo desse regime, essa prisão estatal. Nelas estavam os presos, né, que eram considerados aí contrários ao regime absolutista, sendo, portanto, a Bastilha um símbolo do absolutismo francês. Tomar a Bastilha, derrubar a Bastilha, significava para os revoltosos que eles estavam tomando o poder, né? Estavam contrários ao governo absolutista. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é inspirada nas ideias iluministas, né? Esse movimento que antecede a Revolução Francesa e que influencia a Revolução Francesa, a ideia iluminista. E aqui nessa representação da tomada da Bastilha, dessa prisão estatal, aqui, né, a população francesa, o terceiro estado francês, tomando esse símbolo, né? Em tempos de revolução, nada mais importante que a queda de símbolos nacionais. E aqui numa revolução, vamos então tomar a Bastilha, símbolo do absolutismo francês, né? O alcance da revolução, pessoal. Então, o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Essas ideias foram defendidas pelos iluministas, né? E a bandeira da França, né, a bandeira tricolor, com o azul, o branco e o vermelho, ele representa esses ideais da Revolução Francesa, esses ideais do iluminismo, né? Esse lema de liberdade, igualdade e fraternidade. E será que essas ideias elas ficaram só restritas à França ou elas se expandiram, né, para outros países da Europa que vão viver as suas revoluções e chegaram aqui até a América, nessa ideia de liberdade, de fraternidade e de igualdade entre os povos? Importante a gente fazer essa reflexão. Então aqui, ó, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento da Revolução Francesa, né, foi elaborado no dia 26 de agosto de 1789, já no início da Revolução Francesa, né, a tomada da Bastilha, esse marco inicial ocorre um mês antes, no dia 14 de julho de 1789. Na sequência, é feita então a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que no seu primeiro artigo ele vai trazer: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, lá no século XVIII, traz no seu primeiro artigo que os homens são iguais em direitos, né?
E aqui na nossa Constituição Federal, né, de 1988, o seu artigo 5º da nossa Constituição vai dizer, né, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E a gente percebe, então, a relação entre esses dois documentos, né, e o quanto o lema da Revolução Francesa, os documentos produzidos pela Revolução Francesa, eles impactam, né, em outros países, como, por exemplo, no Brasil, ao trazer aí um trecho da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão para a Constituição Federal. E aqui, por que a Revolução? E para a gente entender o porquê da Revolução, eu trago essa sátira, né, da sociedade francesa. Então, é uma imagem, né, demonstrando a desigualdade social que havia na França antes da Revolução Francesa. Os franceses viviam sobre o antigo regime, essas características, entre elas o absolutismo monárquico, uma sociedade estamental, uma sociedade em que o clero e a nobreza, o primeiro e o segundo estado, eles tinham privilégios, eles não trabalhavam e não pagavam impostos. O luxo do primeiro e do segundo estado, o gasto do primeiro e do segundo estado, eles eram aí sustentados pelo terceiro estado. E uma informação importante para você, o terceiro estado ele é heterogêneo, né? Então, se o primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza, o terceiro estado ele tem desde o francês mais pobre até a alta burguesia, que nós chamamos de girondinos. Então, a alta burguesia girondina, a média burguesia chamada de jacobinos, os profissionais liberais, sans-culottes, camponeses, todos eles fazem parte do terceiro estado. Estes, sim, sustentam, né, o luxo, a vida, o glamour do primeiro e do segundo estado, que viviam de privilégios numa sociedade dividida em estados. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, né? Então, essa charge mostra o terceiro estado, né, carregando o primeiro e o segundo estado, sustentando os dois estados da sociedade francesa. E aqui, né, o terceiro estado, como o professor explicou para você, ele é um terceiro estado heterogêneo, né? Então trago aqui, né, burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses, que sustentam com o pagamento de impostos o primeiro e o segundo estado. A situação econômica da França, antes da Revolução Francesa, não era nada boa, né? A França tinha aí graves crises econômicas, tinha um déficit orçamentário, ela gastava mais do que ela recebia em impostos, se envolveu em guerras, como a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, passava por invernos rigorosos, o que diminuía sua produção agrícola, né? Então a situação do terceiro estado era uma situação grave, né? Seus rendimentos não eram tão altos, mas os impostos, estes sim, eram cada vez mais altos para sustentar o primeiro e o segundo estado, né? E a insatisfação do terceiro estado, com inspiração das ideias iluministas, igualdade, liberdade e fraternidade, somado a essa situação de crise econômica vivida pela França, né, vai ser o estopim da Revolução Francesa. Então, para a gente poder pensar um pouquinho aí, né? E aqui eu trago uma atividade para vocês, né? Faça uma pirâmide social para representar a sociedade francesa do antigo regime. Vou deixar aquele tempo e a gente volta para fazer a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Faça uma pirâmide social para representar a sociedade francesa no antigo regime. Muito tranquilo da gente fazer essa pirâmide social, né?
Então trago aqui para vocês o clero, o primeiro estado, né? A gente pode fazer uma subdivisão nesse clero em alto clero e baixo clero. O segundo estado é a nobreza, a gente também pode dividir esse segundo estado em nobreza palaciana, que vivia no palácio, próximo ao rei, nobreza provincial, aquela que estava mais afastada, né, de Paris, estava mais aí no interior da França, e a nobreza togada, que eram aí os girondinos que compravam os títulos de nobre, né? E o terceiro estado, como o professor chamou a atenção de vocês, um terceiro estado heterogêneo, né? Então tinha aí a burguesia, girondina, jacobina, os trabalhadores urbanos, sans-culottes, os camponeses aí que formavam esse terceiro estado. Cerca de 97% da população francesa se encontrava aqui no terceiro estado, né? Essa população aí de mais ou menos 25 milhões de pessoas. O primeiro e o segundo estado, a gente tem aí em média de 3% dessa população francesa. Beleza? Trago aqui a queda de um símbolo, né? Um dos feriados mais importantes para os franceses é o dia 14 de julho, né? Que é a queda da Bastilha, né? Trago ali uma imagem representando a queda da Bastilha. Foi quando, né, o terceiro estado toma essa prisão, que é símbolo do absolutismo francês, símbolo, né, daquilo que eles lutavam contra. Então a gente tem a tomada da Bastilha, né? Derrubar a Bastilha era então essa representação de derrubar o absolutismo francês na figura do rei Luís XVI, né, da Maria Antonieta, sua esposa, e da corte, né, dessa corte que vivia no luxo, sustentado pelo terceiro estado. Então é um dos feriados mais importantes da França, o 14 de julho, a queda da Bastilha. E aqui eu trago a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, já falamos sobre esse documento, né? Então uma contribuição fundamental da Revolução Francesa, não só para a história da França, mas para a história aí do mundo ocidental, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento, como nós vimos, vai influenciar, né, a constituição de outros países como a nossa, né? Como aqui do Brasil, quando ele diz ali que todos são iguais perante a lei, né? Ela foi aprovada no dia 26 de agosto de 1789, logo no início desse processo revolucionário francês. Você sabe, a Revolução Francesa é uma revolução que dura aí 10 anos, né? Ela vai começar em 1789, tem as suas fases, e ela termina no ano de 1799. Então, no início da Revolução, a gente tem aí essa promulgação desse documento tão importante. Trago aqui também ao lado uma reprodução desse documento, né? E ele vai inspirar as lutas de independência, principalmente aqui no continente americano, né? Se a gente vai defender a liberdade, a igualdade e a fraternidade no território europeu, então essa liberdade vai chegar à América e os povos aqui do continente americano vão lutar pela sua independência, né? Lembrando aí que o início do século XIX é marcado na América pelos movimentos de independência, entre eles o do Brasil, em 1822. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa Declaração dos Direitos, né? Alguns aspectos desse documento para que a gente possa entender um pouquinho. Na parte inferior, né, a gente tem essa inscrição em francês aqui, ó, pelos representantes do povo francês. Então é um documento feito pelo representante do povo francês desse terceiro estado, né? Ele traz esse caráter popular no documento quando diz que ele foi escrito pelos representantes do povo francês. Então não é o primeiro e o segundo estado que vão escrever esse documento defendendo os seus interesses, defendendo os seus privilégios. É o terceiro estado, esse terceiro estado que é heterogêneo, que tem a burguesia, tem os jacobinos, os girondinos, os camponeses, os trabalhadores, são eles que escrevem este documento. Rompendo as correntes do absolutismo, né? A gente tem essa imagem desse romper as correntes, que é uma imagem muito significativa, né? No Brasil, a gente tem essa ideia do romper as correntes ligado aí ao processo de escravização de africanos e africanas.
Nesse contexto do documento, está representando, né, esse rompimento com o absolutismo monárquico, essa ideia de que o rei governava sem que houvesse uma limitação do seu poder, e ele está representando a liberdade. Então eles trazem já no canto superior esquerdo do documento esse romper das correntes, né? E aqui o olho da providência, né, brilhando no topo. E esse olho da providência, na iconoclastia, ele representa a homologação divina das normas ali presentes, né? Ou seja, essas normas presentes têm aí, né, o respaldo divino, né? Essa ideia em dizer que todos são iguais perante a lei, sem que houvesse distinção. Então eu trago essa mensagem religiosa, né? Não é a Igreja Católica que está afirmando, até porque a Igreja compunha o primeiro Estado, mas é uma homologação divina do que está escrito no documento da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Trago aqui para vocês uma atividade, né? Então vamos aqui, ó. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada em agosto de 1789. Qual a importância deste documento para a história, né? Escreva aí um parágrafo comentando a importância desse documento para a história e a gente já faz a correção. Pessoal, vamos então corrigir o nosso exercício, né? Qual a importância da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para a história, né? Então eu trago uma possibilidade aqui de resposta. Ela foi inspirada nos ideais iluministas, né? A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão sintetizou nos seus 17 artigos, né, os ideais libertários da Revolução Francesa. Vamos lembrar aí que o lema, né, era liberdade, igualdade e fraternidade. No documento são proclamados aí as liberdades e os direitos fundamentais do homem. Esse documento ele inspirou, né, a constituição de diversos países do mundo, inclusive o nosso, o Brasil. Trago aqui para vocês esse período da Revolução Francesa, chamado período de terror, né, a República do Terror, com a utilização da guilhotina, né, ela acabou se tornando um símbolo da Revolução Francesa, utilizado aí durante a República Jacobina, de liderança do Maximilien Robespierre, né, especialmente aí nesse período chamado de período do terror. Várias pessoas foram mortas por diferentes motivos, né, desde o rei Luís XVI, a sua esposa Maria Antonieta, até as pessoas comuns, inclusive líderes revolucionários, né? Nesse período da Revolução, compreendido ali por volta dos anos de 1792 e 1795, a guilhotina foi utilizada, né, aí para executar as pessoas que eles consideravam contrárias ao processo revolucionário francês,
um período mais radical da Revolução Francesa. E aqui o alcance da Revolução Francesa, né? Em 1791, na ilha de São Domingos, atual Haiti, né, uma colônia francesa produtora de açúcar, vai ter uma revolta de escravos lideradas por Toussaint de Louverture, né? Ele vai conduzir essa revolta de escravos, vai colocar o fim na escravidão na ilha e anos depois ele vai declarar a independência. Então, se lá na França a gente defende a liberdade, os ecos da Revolução Francesa chegam aqui na América e o Haiti aí nesse processo de independência liderado por escravos, né? E essa revolta ela vai gerar grande impacto nas sociedades escravistas da América. Por que vai gerar esse impacto, né? Se uma revolta liderada por escravos obteve êxito no Haiti, havia um temor muito grande, por exemplo, das elites coloniais brasileiras, que os escravos aqui do Brasil também, né, liderassem um movimento para pôr fim à escravidão e fazer a independência do Brasil. Então aqui, ó, e essas ideias de liberdade vão chegar aqui no Brasil, né? Nós temos dois movimentos no final do século XVIII que são inspirados na Revolução Francesa, né? Quais são esses movimentos? A Inconfidência Mineira, né? Tem ali a figura do Tiradentes tentando separar o Brasil de Portugal, é um movimento separatista, e também a Conjuração Baiana, essa de caráter mais popular, né? A Inconfidência Mineira era mais elitista, a Conjuração Baiana mais popular, e elas são movimentos separatistas. Vejam que ocorrem aí no final do século XVIII, né? A Revolução Francesa está em curso e ela ecoa aqui no Brasil e nós vamos ter esses dois movimentos, né? Também contribuíram para a cisão, a separação das relações coloniais e também na composição do repertório político dos liberais, né, que se opunham aos conservadores no contexto da independência. Essa ideia de que o Brasil tem que ser livre e a gente tem aí que passar por algumas transformações no nosso processo de independência. Então, a Revolução Francesa, ela também, né, atua aqui no Brasil, ela também tem as suas consequências aqui no Brasil, quando a gente pensa na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana, né? A bandeira do Estado de Minas Gerais, inclusive, traz a palavra liberdade na sua bandeira, a inspiração aí iluminista. Então aqui uma atividade para a gente pensar, né? Tenho aqui uma representação do Toussaint de Louverture, líder dessa revolução escravista no Haiti, né? Como que ele é representado na imagem, né? É possível, né, comparar a outra liderança da França no mesmo período, quando a gente vê essa imagem, né, do Toussaint, eu consigo comparar com uma outra liderança francesa do período da Revolução Francesa? Reflita, pensa, escreva a sua resposta e a gente já faz a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Qual a representação aí que eu posso criar uma relação com essa figura do líder, né, da Revolução Haitiana? Então eu trago aqui, né, ele está representado, o Toussaint está representado como um líder sobre um cavalo, espada em punho e vestes militares, né, típica aí dessa fase. Podemos associar essa uma representação de Napoleão Bonaparte, né? Ele vai ser aí representado como Napoleão, como Toussaint de Louverture, e Napoleão também vai ser representado em cima de um cavalo e de vestes militares.
Galera, chegando aqui, né, a Revolução Francesa vai ocorrer em um contexto de esgotamento e críticas ao antigo regime, esse modelo de governo da França pautado no absolutismo, né? Então essa revolução vai quebrar com esses paradigmas. A queda da Bastilha, ela é considerada, né, o marco inicial da Revolução Francesa, ali em julho de 1789, um dos principais feriados franceses, a queda da Bastilha, né? A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, um dos documentos mais importantes produzidos aí durante a Revolução Francesa, que vai influenciar também, né, a história de outros países aqui da América, como o Brasil, por exemplo, né? E as ideias da Revolução Francesa vai ecoar, né, em todo o mundo ocidental, em outros países da Europa, vai ecoar aqui na América também. Que as nossas referências de aula, agradeço a sua presença, agradeço a sua participação e até a próxima. Tchau, tchau.